pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Esse é o Mova Tips da semana, eu sou Bianca Calegari. E eu sou Anselmo Costa e Silva, e a pergunta de hoje é: devo ou não utilizar máscaras para correr ou pedalar ao ar livre? Então siga a gente nesse vídeo para descobrir o que está sendo debatido no âmbito da ciência sobre o assunto. O coronavírus impactou os eventos esportivos, chegando até a adiar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos pela primeira vez na história. Além da preocupação com as aglomerações de espectadores, o treinamento dos atletas ficou completamente comprometido. E isso não ocorreu apenas com atletas de elite. Na verdade, todos estão especulando sobre maneiras seguras para permitir o retorno ao treinamento e à competição, tanto em nível profissional quanto amador. Na falta de uma vacina, como ficam os treinos ao ar livre, como correr, pedalar, o distanciamento social e o uso de máscaras? Para incendiar a polêmica, a Organização Mundial da Saúde não recomenda o uso de máscaras para praticar exercícios físicos, dizendo que ela torna a respiração mais desconfortável, que o suor pode molhar a máscara, o que prolifera vírus e bactérias e dificulta ainda mais a captação de ar. Já o reconhecidíssimo Centro de Prevenção e Controle de Doenças americanos parece não concordar. Para eles, apenas crianças menores de 2 anos, pessoas inconscientes ou incapazes de remover as máscaras sozinhos é que estão dispensados de usá-lo. Sobre o assunto exercício especificamente, eles apenas reconhecem que pode ser desconfortável o uso, mas não dispensam formalmente a sua necessidade. Sabemos que, ao praticar esportes, a respiração é mais rápida e mais difícil do que em repouso. As partículas exaladas aumentam e, consequentemente, aumentam o risco de transmissão da doença. Daí o resultado da indicação de máscaras. A ideia é impedir que as gotículas produzidas pela pessoa que usa a máscara se espalhem para outras pessoas ou superfícies. É muito mais fácil reduzir a propagação de gotículas bloqueando gotas maiores quando elas saem da boca de uma pessoa. Essa lógica ganhou fôlego logo no início de abril de 2020, quando pesquisadores belgas e holandeses simularam o risco de contágio do novo coronavírus entre praticantes de atividade física ao ar livre. Os autores partiram da recomendação oficial de distanciamento social de 1,5 m a 2 metros, adotada na maioria dos países, objetivando descobrir até que ponto essa distância é suficiente ou não para 2 pessoas andando, correndo ou pedalando ao ar livre. Usando simulações de dinâmica de fluidos computacionais, os resultados são visíveis nas animações modeladas pelos pesquisadores. A nuvem de gotículas deixadas para trás por uma pessoa é claramente visível. Os pontos vermelhos na imagem representam as maiores partículas, que normalmente criam a maior chance de contaminação, mas também são as primeiras que caem no chão. Quando uma outra pessoa atravessa essa nuvem, além de inalar, pode receber essas partículas pousando em sua roupa. Por isso, é importante entender a distância necessária a ser mantida para a prevenção. O distanciamento social de 1,5 m mostrou ser suficiente entre 2 pessoas em repouso enquanto conversam sem máscara. Podemos ver que as gotículas caem entre a dupla. Quando o sujeito está posicionado na diagonal atrás de outra pessoa, o risco de capturar as gotículas do corredor à sua frente também é menor. Já quando as pessoas ficam logo atrás uma das outras, no fluxo de deslizamento, vemos que o risco de contaminação é maior. Ao final da pesquisa, eles organizaram as recomendações para os 3 tipos de exercício. Para a caminhada, a orientação é ficar de 4 a 5 metros de distância das pessoas que estiverem à frente. Para a corrida, a distância mínima deve ser de 10 metros de quem estiver à sua frente. E de bike, recomenda-se pelo menos 20 metros. É importante destacar que esse estudo analisou as gotículas de saliva produzida pela expiração e tosse. Essas partículas possuem tamanhos diferentes das partículas do coronavírus, que são menores, ou de partículas maiores produzidas por espirro. Esse é um viés importante que altera o espectro adicional de partículas com tamanhos diferentes, que atingiriam distâncias maiores ou menores antes de cair no solo ou em uma superfície. Além disso, essa foi uma análise meramente teórica, computacional, e não um experimento prático com indivíduos. Não considerou variáveis que, obviamente, influenciariam diretamente nos resultados, como o vento externo, traseiro cruzado, a temperatura, umidade, pressão atmosférica. Tudo isso interferiria diretamente no comportamento das gotículas. Apesar das limitações desse estudo e dificuldades de extrapolar as conclusões para condições reais de treino, ele ganhou o mundo e foi divulgado em várias páginas de esporte sobre corrida e bike, com uma forte recomendação ao uso de distanciamento e máscaras para exercícios. A preocupação com o controle de infecções continua sendo uma das considerações mais importantes na pandemia, mas o uso de máscaras traz problemas de restrição e desconforto respiratório em potencial.
Estudos anteriores às pandemias já demonstraram que máscaras que restringem o fluxo de ar podem aumentar a taxa de esforço percebido e diminuir o desempenho durante o treinamento de resistência. Em 2016, Motoyama e colaboradores avaliaram o desempenho de indivíduos com e sem máscara durante exercícios resistidos para membros superiores e agachamento, e concluíram que o uso de máscara aumentou a percepção de esforço e diminuiu o desempenho muscular e as concentrações de lactato. Estudos posteriores com protocolos de agachamento, leg press e extensão de perna também observaram o efeito negativo da máscara no número de repetições concluídas durante a sessão. Essas evidências mostram que a máscara de restrição de fluxo de ar pode influenciar o sistema nervoso central e interromper o exercício com antecedência para evitar algum dano biológico. Uma consideração especulativa, porém importante nesse contexto, é a intensidade do exercício. Em exercícios de intensidade baixa a moderada, o esforço pode parecer um pouco mais difícil do que o normal com uma máscara, mas ainda ser possível caminhar ou trotar confortavelmente. O desafio aumenta durante exercícios mais intensos, que necessitam consumo de oxigênio maior. Nesses exercícios pesados, o ácido lático produzido é convertido em gás carbônico e exalado. Mas o que aconteceria se o gás carbônico ficasse preso pela máscara? Nos exercícios de alta intensidade, o indivíduo poderia respirá-lo novamente num ar com menos oxigênio, o que causaria uma série de implicações. Não há evidências exatas mostrando que o uso de máscara realmente pode aumentar o esforço respiratório nas diversas atividades aeróbicas existentes e causar realmente acúmulo de gás carbônico. Mas a diminuição de oxigênio no ar já foi investigada em exercício em altitudes e isso afetou a intensidade do exercício. A menor oferta de oxigênio no ar respirado durante o exercício diminui a saturação de oxigênio transportado pelas hemoglobinas do sangue aos tecidos. A consequência imediata disso é a necessidade de aumentar a frequência cardíaca, levando à hiperventilação e taquipneia. Isso acarretará a maior eliminação de gás carbônico, que aumenta o pH e provoca a alcalose respiratória. Isso pode levar a tonturas, vertigens e enjoo. Portanto, se a máscara restringe o fluxo de ar e se a hipóxia interfere no treinamento, é bem possível que o uso de máscara possa aumentar a percepção de dispneia e afetar negativamente o desempenho aeróbico, além dos riscos acima listados, a depender da intensidade do exercício. Por fim, foi publicado em junho desse ano no blog do British Journal of Sports Medicine a ponderação de que é improvável que o uso de máscara seja um problema para a maioria das pessoas em exercício, mas pode apresentar um grande problema com intensidades de exercício mais altas, principalmente para as pessoas com problemas de saúde subjacentes. Então, recomendam as autoras. Pessoas com problemas cardíacos ou pulmonares devem se exercitar com intensidade mais baixa do que o habitual enquanto usam máscara. Todos devem ter consciência da sua respiração durante o exercício e desacelerar um pouco ou fazer uma pausa se sentirem que a taxa de trabalho é muito alta ou se estiverem com tontura. Máscaras com filtro, como por exemplo o N95, devem ser utilizadas em ambientes de trabalho por profissionais da saúde da linha de frente e não para fins de exercício. Cuidado ao conforto da máscara para garantir a proteção e funcionalidade. Ela deve ser confortável para limitar a necessidade de reajustá-la e tocar o seu osso durante o exercício. A umidade da respiração exalada provavelmente molha a máscara e isso aumenta mais a restrição do fluxo. Condições quentes e úmidas também pioram esse cenário. Considere levar uma segunda máscara para substituir a úmida, porém, use álcool gel antes e depois de tocar em seu rosto. Por fim, não se exercitem com sintomas, especialmente febril, devido às complicações cardiorrespiratórias que podem ocorrer. Como vimos, pessoal, essa não é uma pergunta com resposta pronta. Considere o seu nível de treinamento, o ambiente que vai treinar e o número de pessoas circulantes por lá na hora do treino. Essa foi a nova Tips da dupla Bianchi e Anselmo. Continuem seguindo o nosso canal, porque conhecimento é para ser compartilhado.